Ah, Professor Nestor Soares Públio, meu professor da graduação, meu colega no mestrado, onde a gente estava na comissão, como é que era? Uma associação de pós-graduação. Eu era o presidente e o meu professor virou tesoureiro. Depois a gente começou, na época do mestrado já, uma amizade que dura meio século, e em volta de dois dos nossos mestres, o Boaventura e o Listelot. Nessa nossa conversa, vamos falar um saudosos, pouco sobre o Listelot. Combinado? combinado. Então, uma coisa que nós recebemos informação diferente foi sobre como ele saiu como ele conseguiu sair da Legião Estrangeira e entrar na educação física. Mas antes de falar sobre isso, fala um pouco sobre como você conheceu e ficou amigo, visitou e foi o amigo da vida inteira do Listelot. Eu conheci o Listerol, a primeira oportunidade, num curso internacional de Santos que foi iniciado pelo nosso saudoso professor Antônio Boaventura da Silva. O Juvenal era o intérprete dele nesse curso, eu assistia uns 3 ou 4 anos às aulas deles normalmente. Aí, em 64, 65, o Juvenal teve um problema familiar em São Paulo, teve que sumir e não tinha ninguém para traduzir o Listerot. Eu estava fazendo curso de francês na época e estava entendendo tudo que ele falava. E como não tinha ninguém para substituir o Juvenal, eu falei, ó, se vocês quiserem, eu posso tentar traduzir o que ele Listerot dá nas aulas dele, né? E aí comecei a traduzir o Listerot. E o gozado é que quando o Juvenal traduzia, depois de 4 ou 5 anos que o Listerot veio, o Listerot já entendia um pouco de português e ele falava para o Juvenal, não foi isso que eu falei não, repete aí. E o Juvenal tinha que repetir, porque ele traduzia ao pé da letra ali o negócio. Aí quando eu comecei a traduzir, ele não me interrompeu nenhuma vez. E quando o Juvenal voltou de São Paulo, tinha resolvido o problema dele para reassumir, o Listerot disse, não, eu quero que o público continue me traduzindo. Aí toda vez que ele vinha para São Paulo, ele veio mais de 10 vezes, parece que 13 vezes para o Brasil, ele teve palestra na USP, que eu fui intérprete dele, teve uma reunião na Assembleia Legislativa, que o Boaventura conseguiu uma homenagem para o Listerot, tive lá também como tradutor dele. E em 68, como eu dançava o bailado de Joinville-le-Pont, dancei para o adido militar da França no Brasil e recebi uma bolsa do governo francês para fazer um curso de oficial de esporte na escola de Fontainebleau, perto de Paris. O Listelot escreveu para o comandante dessa escola pedindo para que eu fizesse minhas provas orais, porque eu ainda não escrevia bem o francês. E eles cumpriram a ideia do Listelot e fizeram prova oral comigo, quase meia hora me fazendo perguntas sobre esportes, e só quando eu errei uma é que o cara parou de fazer as perguntas, né? E o Listelot pediu também ao comandante da Escola Interarmia de Esportes para que eu ficasse à disposição dele pelo menos uma semana, para ele me levar para conhecer alguns lugares na França e passar pela fronteira da Suíça para carimbar meu passaporte. E como o meu curso, que estava previsto de maio a setembro, foi reduzido, eu estava de folga na escola, praticamente cumprindo ordens do comandante. E o Listerol apareceu lá, assinou o termo de respeito. Quando ele esteve no Brasil, ele foi muito bem atendido por mim, que ele queria dar um atendimento igual na. Ele me levou para passear em diversos lugares, no Giraço, Suíça, inclusive. Até eu recebi minha esposa na França, um pouco antes do meu aniversário de setembro, quando eu terminei meu curso em 13 de setembro, e saí para conhecer 5 países, e nessa volta que nós fizemos, ficamos uma semana na casa do Listelot.
E aí nós batemos um papo maior, né? E aí começou uma amizade muito grande. Ele me mostrou lá uma foto do Pelé com um autógrafo para ele. Levei pinga e açúcar e limão para fazer as caipirinhas. E ele, quando veio depois para o Brasil novamente, foi me visitar na minha casa com a filha dele recém-casada e com o marido com a esposa. Eu fiquei na casa dele uma semana do professor Boaventura da Silva. Aliás, não sei se você já perguntou a Lisete se por acaso ela teve alguma. Se ouviu alguma conversa do Listerlot com o Boaventura sobre esse problema que você quer saber aí do início dele na educação física, né? Foi esse meu primeiro contato com o nosso mestre, saudoso Augusto Listerlot. Tá. Nós ficamos próximos, fizemos um grupo praticamente para editar o livro Educação pelas Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer, que se traduziu. O Boaventura participou da tradução e eu trabalhei na produção do livro, no contato com a editora, nesse tipo de coisa. Quando o Listelô esteve em casa no Maranhão, isso aí eu estava em São Paulo nessa época, no mestrado. Depois o Listelô foi para o Maranhão dar um curso e ficou algum tempo lá, e nessas conversas ele me disse que eu perguntei como é que foi a história dele estar na Legião Estrangeira, como ele saiu, e aí ele me contou uma história que eu vou falar agora, daí você conta a outra história que você tem. A minha é que logo de cara que ele chegou na Legião Estrangeira, ele se desentendeu com o sargento. Eu acho que ele deu um soco no sargento, mas não posso afirmar, mas foi um desentendimento brabo que impedia que ele saísse tinha a tal da saidinha, ir para a cidade e tal, e o sargento sempre pisava no pé dele e dizia assim, não, com essa bota não pode sair, ou arrancava um botão na hora da apresentação e dizia, não, pô, sem botão não dá. Até que chegou um dia que uma autoridade, eu não lembro a patente, que não gostava do sargento, percebeu o que ele estava fazendo e o Listelô, andando pelo quadro de avisos, viu lá treino de basquete e ele na lista. Ele nem sabia o que era basquete. Ele falou: Eu nem sabia o que era basquete, mas fui, era para sair. E aí ele se dedicou muito, se envolveu, teve o apoio dessa autoridade, que talvez seja essa que você vai contar, e daí decolou e foi, chegou onde ele chegou, até no Instituto Nacional do Esporte, contou algumas histórias da guerra, em que ele era um marinheiro, né? E tudo isso. É uma história curiosa, mas que você tem outra versão que ele contou e vai falar agora para a gente deixar registrado as duas versões. É isso. Tua vez. Tá dando pano no negócio aí. É. Agora você travou. Pô, eu fiquei sabendo, o Listerlot batendo um papo comigo, tranquilo, na casa dele, ele me falou que o laço dele expulsou ele de casa com 16 anos de idade. E ele saiu pela França sem saber o que ia fazer. E passando em frente à Legião Estrangeira, tinha propaganda, entre aqui, não tem problema, tal, porque era um local que os criminosos se reuniam para fugir da polícia e ninguém entrava na Legião Estrangeira na época. E era um batalhão assim, era uma força armada mercenária, né, que devia para a guerra para o país que melhor pagasse. E ele tinha 16 anos, ele foi lá e se inscreveu e tentou fazer o seu ingresso na Legião Estrangeira e entrou. E ficou 2 anos ali. Ele falou, fiquei 2 anos, me saí muito bem no curso de monitor que eles tinham lá, mas só que depois que você passasse 2 anos testando na Legião Estrangeira, você era obrigado ou a sair ou assinar um compromisso de ficar 5 anos sem poder sair de lá de forma nenhuma. Aí virava aquele pessoal mercenário para ir para as guerras. E ele, quando terminou o curso muito bem, depois de 2 anos, ele assinou esse contrato
e escreveu para a avó dele. Vovó, eu entrei na Legião Estrangeira, tal, isso aqui, e a avó dele ficou louca da vida e falou, não, você não pode entrar aí, que aí é um antro de assassino, de bandido, você tem que sair de qualquer forma, tal. E ele foi falar com o comandante dele, e o comandante disse, mas você já assinou um contrato, agora você não pode mais sair daqui durante 5 anos. Ele falou, mas não tem que ter 18 anos para entrar aqui? O comandante falou, sim, você não tinha 18 anos quando você entrou? Ele falou, não, vocês falaram que podia mentir, eu disse que tinha 18 anos, mas eu tinha 16. Ele falava, não, então você não podia ter entrado, tal, eu vou te tirar daqui então e você vai ter que fazer o serviço militar na Marinha. E ele foi para a Marinha. E ele me disse, foi na Marinha que começou a minha vida esportiva. Eu comecei a trabalhar lá como monitor, e lá eu fui para 3 ou 4 livros em conjunto com colegas dele lá, e foi a vida dele que começou ali na Marinha e depois no Instituto Nacional de Esporte, preparador físico da equipe de handebol da França, e me parece foi ele o responsável pelo início do handebol aqui no Brasil, quando ele trouxe o handebol para os cursos internacionais de Santos a partir de 52. O Jamil André tinha alguma história do handebol, mas me parece que foi o Ulisses Telô que realmente introduziu o handebol aqui no Brasil. Ótima informação. Como a internet está oscilante, eu não Oh, tenho certeza de que está ficando boa a gravação, e a gente já tem a primeira informação, vamos ter esse nosso encontro como o primeiro encontro, e aí a gente vai aperfeiçoando com encontros curtos, depois a gente monta, tudo bem? tá ok, Laércio. Falou, Eu obrigado, vi que em mestre, algum vamos lá. momento a coisa. V- Tchau. Seguimos conversando, um Eu abraço, vi que em algum obrigado. momento o negócio não funcionou bem. Obrigado, obrigado pela disposição de Um abraço, sempre, tchau, é bom tchau. a gente conversar, oração.